E aí, tudo certo? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como estudar para criar jogos. Como é que você pode usar o seu tempo livre depois da faculdade, depois do trabalho, antes da faculdade, enfim, o tempo livre que você tem em casa, como é que você pode usar esse tempo para evoluir e criar jogos melhores? E, enfim, como é que você pode usar esse tempo para começar a estudar a criar jogos, né? Se você não começou ainda. Então esse vídeo aqui é sobre estudos mesmo, sobre como é que você pega esse tempo livre que você tem e que atividades que você tem que realizar nesse tempo livre para que você consiga criar jogos agora, sem ficar esperando muito mesmo. Você vai entender por que disso mais pra frente no vídeo, tá? Porque você já tem que começar a criar jogos desde já. Não é como se você ficasse um tempo estudando e só depois criar jogos, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é ter muito claro o que é que você quer fazer dentro da criação de jogos. Porque é muito comum a pessoa falar, eu quero criar jogos, só que ela não fala especificamente o que dentro da área de jogos que ela quer fazer. Algumas pessoas já sabem o que querem, no caso de alguém que já desenha por hobby ou que já trabalha como artista, é provável que vai querer trabalhar com arte para jogos. Uma pessoa que trabalha com música vai querer trabalhar com música para jogos. Mas uma pessoa que se interessa por mecânicas e como que se programa um jogo vai querer programar. Uma pessoa que já é programadora de software ou algo do tipo vai se interessar mais provavelmente pela programação. Então você tem que definir primeiro o que você quer. Para o caso de você não ter um passado como artista, programador, músico e não saber ao certo o que você quer fazer na criação de jogos, é testar. É você testar um pouco de cada coisa para você conseguir escolher a sua área de foco, né? Porque a criação de jogos é uma coisa muito grande. Dentro de um jogo, você tem vários profissionais envolvidos que trabalham em coisas diferentes. Então você tem que saber em qual dessas partes você vai se encaixar. E você pode definir também qual área você se interessa mais, sabendo dos seus próprios interesses. Às vezes você não é programador, ou não é artista, não é músico, mas você tem aquela coisinha nos jogos que você chama mais sua atenção. Então, se você se interessa mais por como o jogo é montado, como ele é estruturado, você pode se interessar mais por game design, que é uma área de você realmente fazer o projeto do jogo, definir as regras, definir como é que ele funciona. Ou se você gosta dessa estrutura do jogo, mas você pensa mais em como que isso é feito, como que isso é criado na prática, você pode se interessar mais pela programação. Você não quer saber mais tanto como montar, como definir as ideias e como colocá-las em prática. Você quer realmente pegar a ideia que já foi feita por alguém, no caso o game designer, e programar essas ideias. Então depende muito aí do que você se interessa ou de alguma área que você já veio antes. Mas é muito importante definir isso para você saber aonde que você vai focar. Porque eu vou chegar agora na parte do que você vai fazer, das atividades que você vai realizar, e para saber quais atividades você vai realizar, você tem que saber o que você quer fazer. Então, primeiro, define isso, e se você não sabe ao certo, testa alguma coisa, vê se é para você. Se não for para você, você fica muito cansado fazendo atividade. Por exemplo, você definiu que vai tentar fazer arte, você não tem passado como artista, você não é artista, não é programador, mas você definiu que você quer tentar fazer arte para ver se você gosta. Só que sempre que você vai sentar para estudar arte, para tentar fazer alguma coisa, você fica cansado, é aquele negócio arrastado, difícil. Isso é um indicativo de que a coisa pode não ser muito para você. No meu caso, eu sou muito novo, né? Então eu não tenho como ter um passado como programador, mas hoje eu programo jogos. E eu tive um momento em que eu estudei arte, tanto arte no papel mesmo, aula de desenho tradicional, como alguns cursos de pixel art para games mesmo. E nesse momento que eu pude perceber, todas as horas que eu ia sentar para estudar, era cansativo, eu pensava, deixa eu pegar aqui o lápis está apontado, ficava aquela enrolação toda, sabe? Essa enrolação me mostrou que talvez isso fosse difícil para mim, eu não tinha talvez uma aptidão natural para esse tipo de coisa. E foi totalmente diferente com a programação. E é um pouco assim também com o game design. Eu me interesso mais por essas duas áreas e para mim é mais natural, é mais tranquilo trabalhar com isso. E para você pode ser assim com arte. Você pode sentar e mesmo que você ainda não faça uma arte super bonita, você estudar arte, rabiscar muita coisa, tentar desenhar muita coisa diferente, isso não é cansativo para você. Mas para mim era, mesmo que a minha arte ficava feia pra caramba, todo aquele processo de fazer aquela arte que tinha ficado muito feia
foi cansativo pra caramba. Então, pra mim, realmente, nesse tempo que eu tive estudando isso, que não foi, claro, um dia, 1 hora, você sentou 1 hora pra fazer arte, não, isso aqui não é pra mim, tá muito feio. Não é assim que funciona, né? Eu tive aula de desenho por uns 5 meses e o curso de pixel art eu apliquei por 1 mês, então eu tive um tempo decente pra analisar se isso era pra mim ou não. Então, analise isso em você, tá bom? Veja uma coisa, depois veja outra, e assim você vai vendo o que pode ser melhor para você. Tendo então definido o que você quer fazer, você vai fazer agora 2 coisas, que são exatamente as coisas que você vai fazer para estudar e evoluir nessa área que você focou, que você definiu o que você quer fazer. A primeira coisa que você vai fazer é se alimentar de boas fontes. E se alimentar de boas fontes seria o que exatamente? Seria boas aulas focadas no que você quer fazer. Então, uma aula sobre arte para games, uma aula sobre programação de games, de acordo com o que você definiu que você quer fazer. E se você definiu programação e você se interessa por jogos 2D, aqui no canal tem muitas aulas sobre Construct 2 e Construct 3, que é uma ferramenta muito boa para jogos 2D. Então, você pode ficar aqui, que aqui tem uma boa fonte para você estudar programação em Construct e conseguir programar os seus jogos, tá bom? Então, isso seria uma boa fonte, boas aulas. Uma outra boa fonte é seguir pessoas que fazem isso que você quer fazer. Então, bons artistas, bons músicos, bons game designers, bons programadores, de preferência aqueles que compartilham informações, aqueles que você pode seguir no Instagram, em alguma rede social, e ele costuma postar coisas que te inspiram ou que só de olhar já faz você ficar satisfeito e aprender alguma coisa nova. Que você possa realmente acompanhar essa pessoa, porque você acompanhar alguém que não está por aí, alguém que não aparece, é meio complicado. Então, busque acompanhar pessoas que compartilhem ideias e realmente o trabalho delas para você se inspirar. Uma outra boa fonte que você pode beber são jogos. Jogos bons e até mesmo jogos ruins. Você pode literalmente abrir um jogo e estudar o jogo, com o jogo aberto. Não é uma aula sobre o jogo, é o jogo. Então, por exemplo, você quer fazer movimentos de um personagem de plataforma 2D, só que você quer programar movimentos muito refinados. Então você vai fazer o quê? Você vai beber de boas fontes, você vai ver vídeos sobre o jogo que você quer estudar, só que se não tiver muito conteúdo, porque até mesmo é realmente bastante raro você encontrar vídeos que analisam como o jogo é movimentado, pode ser complicado de encontrar. Então você pode abrir o próprio jogo e ficar ali, controlando com o controle, pulando, saltando por aí, testando as mecânicas, vendo como é que é, para você conseguir refinar os controles do seu jogo. Então você pode estudar essas coisas em jogos já publicados. E também você pode estudar jogos ruins. E para esse sentido, eu uso o canal do Angry Video Game Nerd. Então, não sei se você conhece, é bem famoso, é improvável que você não conheça se você está nessa área de games. E o que ele faz é justamente jogar jogos ruins e reclamar sobre as coisas ruins desses jogos. E isso é muito bom pra gente, porque a gente vê, os controles são ruins. E o cara que faz o Angry Video Game Nerd, ele é um cara muito analítico. Então, apesar de ser uma série de comédia, de entretenimento, ele fala em muitos detalhes o porquê de tal coisa ser ruim. Então, tem momentos em jogos que ele analisa completamente o sistema de economia do jogo. Tipo assim, tu coleta dinheiro pro jogo, só que o dinheiro não faz sentido, porque você tem que ter tal upgrade e é muito tarde para ganhar dinheiro para pegar esse upgrade, tal. Então isso vai ajudar você a perceber o que não fazer num sistema de economia num jogo, numa loja de um jogo. Mas uma coisa é uma câmera, ele reclama da câmera em detalhes. Por que essa câmera é ruim? Porque você pula e a câmera não te acompanha, aí o inimigo aqui no topo da câmera te pega e você não tinha nem o que fazer, porque a câmera não mostrou o inimigo lá em cima. Então, são detalhes específicos que fazem você entender o que não fazer. E você pode também jogar jogos ruins, né? Não é só o canal do Angry Video Game Nerd que vai te ajudar com isso. Você pode também jogar jogos ruins e até mesmo jogos que você comprou para testar, jogos que você achou que eram bons, você jogou, não gostou? Reflita. Por que esse jogo não foi bom? O que te fez não gostar dele? Às vezes o que te fez não gostar dele não é uma coisa ruim do jogo, é uma coisa que não se alinhou com você. Então analise realmente se é um defeito do jogo, se é só um gosto seu que não foi cumprido. Por exemplo, jogos de estratégia não são jogos ruins, só que não são jogos que me atraem muito. Então eu não vou chegar
falando besteira desse jogo, né? Mas eu posso analisar o que eu não gosto desse jogo. Mas se você pegar um jogo e você achar características realmente ruins dele, você pode refletir e analisar o porquê de ser assim, como que poderia ser, e isso vai servir então como estudo para você. Então você pode se alimentar de jogos bons e jogos ruins. Só que realmente estudar, né? Não é você jogar muito. E você vai jogar ainda, claro, vão ter momentos que você vai jogar só por jogar. Só que você, analisando alguns jogos, você vai perceber que até mesmo jogando normalmente, sem muito compromisso, você vai acabar analisando algumas coisas que você não analisava antes. E isso vai servir como estudo para você criar jogos. E aí que a gente chega no nosso segundo ponto. Você vai primeiro beber de boas fontes para que isso te traga informação na sua cabeça. E com essa informação na sua cabeça você vai colocar no PC, você vai colocar em prática, criando jogos. Criar jogo tem que ser uma prática comum para você. Não pode ser, por exemplo, vou ficar aqui na minha semana inteira estudando, bebendo de fontes, jogando jogos, testando jogos, vendo vídeos, vendo aulas, e no fim não criar um jogo. Você tem que criar um jogo para que isso tudo aqui na sua cabeça vire prática. E aí sim você aprender. Porque a informação ela pode ir embora. Porque o que você vai ver se você só tiver informação na cabeça e não colocar em prática? Você vai pensar eventualmente, essa informação é interessante, mas é só isso. Ela não é aplicável, não é prática. E quando você tem informação e você aplica ela, é aí que você vê, nossa, que bom que eu peguei aqueles vídeos, que eu joguei aqueles jogos e testei, porque essa informação agora foi aplicada aqui no meu jogo e ele foi melhor por isso. Então criar o jogo não tem que ser assim uma coisa oficial, uma coisa difícil, tensa, tem que ser uma prática comum. E é claro que no início você vai criar jogos simples, porque a ideia aqui não é você, com toda a informação na sua cabeça, você partir e criar um grande jogo imenso, uma ideia que vai ser milionária, que você vai vender muito. A ideia é você criar jogos de estudo, como se você estivesse numa faculdade e estivesse fazendo trabalhos, realmente, trabalhos que você vai entregar para o professor e ele vai dar nota. Só que no caso, os professores, entre aspas, nesse caso, podem ser amigos seus, podem ser alguns usuários de uma plataforma, de algum site que tem jogos gratuitos, então as pessoas jogaram, avaliaram seu jogo, então eles estão dando nota para o jogo e não é um professor, né? Então é você realmente criar jogos e lançar para o mundo ou não também. Você pode criar jogos só para testar uma ideia. Você viu tantos vídeos lá, você viu algumas aulas e você quer criar mecânicas dentro disso que você aprendeu. Então você vai criar um joguinho ali rápido e talvez você nem lance esse jogo, né? Você só tem ele ali para estudo mesmo, tá bom? Então criar um jogo não tem que ser algo oficial, não tem que ser estudar e só criar um jogo quando for criar algo para lançar na Steam ou algo do tipo. Você tem que ter criação de jogos como algo comum. Você vai ter dezenas de jogos pequenos, simples, que você criou do começo ao fim. E você criou com as informações que você bebeu, né? Com as fontes que você bebeu. Então é importante você ter essas duas atividades e você circular entre elas com frequência. Você vai estudar algumas coisas, ver algumas aulas, testar alguns jogos e com isso você vai criar jogos pequenos para estudo, para publicar gratuitamente ou até mesmo eventualmente, futuramente, você criar um jogo para publicar mesmo. Tá bom? Então tem que ser esse constante andar de uma área para outra. E voltando então no que eu falei no começo, que eu falei para você saber o que você quer fazer, sabendo o que você quer fazer, primeiro você vai saber quais fontes beber, porque se você quer fazer arte, você vai ter aulas de desenho, você vai acompanhar artistas, você vai jogar alguns jogos e analisar eles do ponto de vista artístico, a animação do jogo, os gráficos, como é que eles são. Você vai analisar isso. Se você quer ser game designer, você vai analisar os jogos que você jogar, as aulas que você assistir vão ser em torno dessa atividade que você quer. Game design. Se for música, mesma coisa. Se for programação, mesma coisa. Você vai pegar um jogo para jogar e você não vai ficar olhando, nossa, olha só o sombreamento do boneco, que perfeito. Eu vou aplicar esse sombreamento na minha arte. Mas como assim? Eu não estou fazendo arte, né? Então, para que ficar analisando esse ponto que não é o que importa? Você vai analisar o quê? A velocidade de movimento do personagem. Você bota para andar, ele acelera um pouquinho e depois começa a andar na velocidade máxima.
e isso causa tal sensação, e para fazer isso, então, deve ter sido assim, 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 vou programar lá no meu projeto, como é que o pulo funciona, como é que são as IAs dos inimigos, como é que você acha que vai ser programada essa IA do inimigo, como é que você vai conseguir programar ele. Então você vai analisar as coisas, você vai beber de fontes que tenham a ver com a área que você quer. Então por isso que eu falei aquilo no começo, porque você vai primeiro definir isso para saber de quais fontes beber, não é? E quando você for criar um jogo, você também vai focar na área que você quer. Então, por exemplo, se eu quero evoluir como programador e eu não tenho uma equipe ainda, eu quero criar jogos para testar, para realmente estudar, evoluir, criar jogos sem compromisso. Eu vou criar jogos focando na programação. Então, a arte, eu vou fazer uma arte minimalista, polígonos, né, retângulos, quadrados, cores diferentes. Fazer uma arte assim que realmente o jogador é um quadrado verde, o inimigo é um quadrado vermelho, o espinho é um triângulo. Realmente uma arte representativa, minimalista, para eu conseguir visualizar o jogo. Porque o meu foco não é na arte, meu foco é na programação. O que eu quero estudar não é a arte. Ou você pode ter algum amigo que queira fazer arte e ele está num nível aproximado do seu, vocês estão num nível parecido, só que o nível dele é um pouco mais baixinho em arte, enquanto o seu é um nível iniciante também na programação. Então vocês estão juntos nessa, os dois começando agora, os dois interessados em criar jogos, só que cada um na sua própria área. Então vocês podem se juntar e fazer um jogo juntos, um jogo para estudar, em que uma pessoa foca na programação e a outra na arte. E assim, então, todo mundo ganha com isso, né? O programador não tem que passar tempo estudando arte porque não é o que ele quer. Porque você pode cometer esse erro, né? Você pode pensar, eu quero programar um jogo aqui para testar, para estudar, para evoluir como programador. Só que, não tenho arte para o jogo. Então eu vou pegar aqui esse curso de pixel art e fazer pixel art aqui para o meu jogo ter alguma arte. Percebe que isso não faz sentido? Porque você quer programar, você não se vê como artista, você não se vê trabalhando em jogos grandes, ou jogos que você vai criar no futuro, jogos independentes, você não se vê trabalhando como artista, como na arte desses jogos. Por que você vai pegar um curso de pixel art? Só para fazer uma arte simples pra caramba, para conseguir programar o seu jogo. Você pode fazer uma arte minimalista, ou você pode pegar artes da internet, gratuitas, tem várias artes gratuitas na internet, se você pesquisar free art, free pixel art character para encontrar um personagem, ou cenário para encontrar cenário, você pode escrever em inglês, em português, você pode encontrar de várias formas. E você pode usar também, se for um projeto de estudo, se for um jogo só para estudar, que você não vai publicar, nem gratuitamente, né? Um jogo que você não vai tirar do seu PC, você pode até mesmo usar artes de jogos já publicados. Então tem sites como o Spartan Resource, que ele fornece artes de jogos já existentes, tipo Super Mario, Super Metroid, jogos de videogames antigos que têm as suas artes 2D. Então você pode pegar essas artes dos jogos que já existem e colocar no seu, só para realmente visualizar o jogo. Você não vai publicar um jogo com essas artes, porque, né, isso é um crime bem pesado. As artes já existem, foram colocadas ali, são do jogo oficial. Você não poderia estar pegando essas artes, você está roubando, entre aspas, né? Se você não usar para publicar o jogo, tá tranquilo, ninguém vai saber, mas, né, se você publicar, aí fica mais complicado. Mesma coisa, sons. Você quer programar o seu jogo, mas não tem som, então eu vou estudar som. É claro que não. Você vai pegar som gratuito, música gratuita, ou você vai ter um amigo músico que quer começar a entrar nos games também, e aí ele vai ajudar você, ou um amigo sonoplasta que quer fazer sons para o seu jogo. Então tem tudo isso aí que você pode circular. Então você tem que saber o que você quer, porque no jogo que você vai criar, você vai focar nessa área que você definiu. E pode, claro, acontecer de você precisar fazer duas coisas. Às vezes porque você quer, às vezes porque você precisa. No meu caso, eu comecei a estudar programação, né? E eu sempre tive algum amigo, até que assim não focou muito nessa área de jogos, só que se vira, entende? Se vira na arte. Então, eu fiz vários jogos pequenos em que amigos meus, que não são da área, eles não buscam muito trabalhar nessa área, só que eles gostam de fazer uma artezinha simples de vez em quando, eles entraram comigo no projeto só para realmente fazer a arte e trabalhar no jogo.
e fazer parte desse projeto. E som, daí no caso, eu costumo pegar da internet gratuito, música também, no caso para os jogos pequenos que eu fazia antes, né? Agora, quando eu vou publicar um jogo na Steam, eu vou fazer o negócio direito, eu vou pagar um artista, pagar sonoplasta, pagar músico, para fazer as áreas que eu não consigo criar. Programação é a minha área principal, é a área que eu consigo fazer, e teve uma área que eu peguei como a minha habilidade secundária. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque eu me vi precisando fazer isso. E isso é o game design. O game design é você definir como o jogo vai ser. Você analisar as regras que ele vai ter, como é que vão ser as fases, como é que vão ser as mecânicas, como é que o jogador vai se movimentar. Não é você criar na ferramenta, no programa, na engine, no motor de jogos, essa coisa, porque isso é programação. O game design vem antes e durante também. É você definir e você refinar as coisas para elas ficarem um jogo mais redondinho, um jogo mais jogo mesmo. Game design para mim foi uma necessidade porque nenhum dos meus amigos tinha tanto interesse nisso. A gente acabava discutindo muito em grupo essas coisas para fazer uma coisa bem legal. Então eu não assumi totalmente o game design para mim, só mais recentemente nos meus jogos que eu estou publicando na Steam. E também o game design não é uma coisa que você pode pegar gratuito da internet, né? Não é como uma arte que você pode pegar gratuito na internet para representar o seu jogo visualmente. O game design, o que você poderia fazer é pegar uma ideia de jogo e fazer igual, né? Isso seria você pegar o game design, só que aí é um pouco sem graça. Você vai querer modificar as coisas, fazer como você quer fazer do seu jeito. Então eu me vi precisando estudar game design. E juntou com eu gostar também, e acabou que eu peguei essa como a minha área secundária. Então pode acontecer sim de você ter duas coisas. No caso de você ser um artista que quer criar jogos e você não quer pagar um programador, então você acaba estudando programação também, você acaba gostando, então tá de boa, você faz arte e programação. Pode acontecer sim, tá? Só que você vai ter uma área principal e uma área secundária, né? No meu caso, a programação é o principal e o game design foi o secundário, que eu peguei mais por necessidade e acabei gostando também. E sobre esse assunto é só, por hoje é só. Recomendo você continuar estudando aqui no canal por esse e-book gratuito, os 5 passos simples para criar games. Tem muito conteúdo aí dentro, são, se não me engano, umas 20 e poucas ou 30 páginas, ou 40 páginas, não lembro exatamente, mas é bastante conteúdo mesmo, escrito bonitinho, organizado, para você realmente conseguir aplicar. Então pega ele gratuitamente e comenta aí embaixo o que você achou. Eu vou adorar ler o seu comentário, eu leio e respondo os comentários mais relevantes, é claro, né? Eu não vou responder o seu first, tá? Desculpa, mas os firsts eu não respondo. E obrigado por assistir e até o próximo vídeo.